Você sabia que a história de amor entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy em Orgulho e Preconceito pode ter sido inspirada na vida real de Jane Austen? De um amor impossível a decisões que desafiaram a sociedade de sua época. Hoje você vai descobrir como as próprias experiências de Austen moldaram seus personagens mais icônicos. Jane Austen é uma das autoras mais queridas e reconhecidas da literatura inglesa, com seu agudo senso de humor e sua habilidade de captar as sutilezas do comportamento humano. Ela criou personagens inesquecíveis como Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy. Mas você sabia que muitos dos personagens e situações de Orgulho e Preconceito podem ter se baseado nas próprias experiências e relacionamentos de Jane Austen? Neste vídeo, vamos explorar as histórias reais que podem ter inspirado esse romance famoso, desde o reflexo de Jane em Elizabeth Bennet até o verdadeiro Sr. Darcy de sua vida, e como suas decisões sobre o casamento influenciaram seus escritos. Jane Austen, conhecida por seu espírito crítico e ironia social, tinha muito em comum com sua personagem mais famosa, Elizabeth Bennet. Elizabeth é uma jovem que desafia as normas sociais de sua época, recusando-se a se casar por conveniência e preferindo esperar por um amor verdadeiro. Esse traço marcante de Elizabeth se reflete claramente na vida de Jane Austen. Ela não era apenas uma observadora aguçada da sociedade, também viveu na pele as pressões sociais que as mulheres de seu tempo sofriam para se casar de forma adequada. Jane recusou a proposta de casamento de Harris Bigwither, um homem com posição financeira estável que lhe teria garantido segurança econômica. Embora tenha aceitado inicialmente, mudou de ideia no dia seguinte, sabendo que não poderia abrir mão de sua felicidade pessoal. Essa decisão corajosa, numa época em que as mulheres dependiam do casamento para sua estabilidade, revela a valentia e o caráter independente de Jane, muito semelhante ao de Elizabeth Bennet. Na verdade, Jane Austen sabia que rejeitar aquela proposta provavelmente a condenaria a uma vida financeiramente mais difícil, já que as oportunidades para uma mulher solteira eram extremamente limitadas. É exatamente o mesmo conflito que Elizabeth enfrenta na novela, quando recusa o Sr. Collins. Além disso, Elizabeth é conhecida por sua ironia mordaz e por questionar as convenções sociais, um traço que também caracterizava Jane Austen. Em suas cartas à irmã Cassandra, Jane revelava a mesma inteligência afiada e o mesmo espírito crítico que atribuiu a Elizabeth. Em várias delas, Austen zomba das convenções sociais da época, com uma ironia que mais tarde se refletiria nos diálogos agudos de seus personagens. Também é interessante notar que Elizabeth não se deixa intimidar pela classe social mais alta. Assim como Jane, numa época em que a deferência à aristocracia era a norma, ambas se destacavam pela coragem e pela recusa em se submeter às expectativas alheias. Quando Lady Catherine de Bourgh tenta intimidar Elizabeth, ela não se abala, refletindo a postura independente que Jane mantinha diante dos julgamentos de seu tempo. Se Elizabeth é o reflexo do espírito e da independência de Jane, então quem pode ter inspirado o orgulhoso e reservado Sr. Darcy? Alguns acreditam que a resposta está em um jovem advogado irlandês que deixou uma marca no coração de Jane. Um dos momentos mais emocionantes da vida de Jane Austen foi seu breve, porém intenso, romance com Tom Lefroy. Esse jovem advogado irlandês entrou na vida de Jane em 1795, quando ambos ainda eram muito jovens. Seus encontros nos bailes sociais de Hampshire eram cheios de flerte e tensão, algo que Jane mencionou em suas cartas como um grande afeto que surgiu entre os dois. Lefroy, inclusive, a descreveu como muito atraente, o que nos dá uma ideia clara de que havia uma faísca entre eles. No entanto, o relacionamento enfrentava as barreiras da época. A família de Lefroy não aprovava uma união com alguém sem dote significativo, o que acabou por encerrar o romance. As semelhanças entre Tom Lefroy e o Sr. Darcy não são difíceis de perceber. Lefroy tinha a reputação de ser um jovem de boas maneiras, mas com um ar de arrogância, exatamente o que vemos no personagem de Darcy no início da novela. E, assim como Darcy, Lefroy também enfrentou o dilema de escolher entre o dever social e o amor. Enquanto Darcy consegue superar seus próprios preconceitos para conquistar o coração de Elizabeth, Lefroy se afasta devido às pressões familiares e à falta de recursos financeiros. Dizem que Tom Lefroy nunca esqueceu Jane Austen, chegando inclusive a dar o nome dela a uma de suas filhas,
o que sugere que a relação, embora curta, teve um impacto profundo em ambos. Além disso, o orgulho inicial e os mal-entendidos entre Lefroy e Austen em seus primeiros encontros são paralelos à dinâmica entre Darcy e Elizabeth. Lefroy, assim como Darcy, precisou confrontar a realidade de que sua posição social e seus preconceitos iniciais podiam ser desafiados por alguém de mente mais aberta e livre, como Jane ou Elizabeth. A história de Jane e Lefroy, embora breve, pode ter deixado uma impressão profunda nela. Um romance interrompido pelo dever e pelas expectativas sociais, algo que Austen transformou em um final feliz em sua novela. Também é interessante considerar que a evolução de Darcy, de um homem frio e orgulhoso, para alguém que revela vulnerabilidade e verdadeiro afeto, pode ser uma versão idealizada daquilo que Austen desejava que tivesse acontecido com Lefroy. Mas não são apenas os personagens principais de Orgulho e Preconceito que têm paralelos na vida de Jane. E a complexa dinâmica familiar dos Bennet? Jane não apenas escreveu sobre isso, ela realmente viveu. A família Bennet, com sua variedade de personalidades e desafios, tem muitas semelhanças com a própria família de Jane Austen. A dinâmica entre Elizabeth Bennet e suas irmãs reflete a proximidade de Jane com sua irmã Cassandra. As duas irmãs Austen eram inseparáveis, assim como Elizabeth e Jane Bennet. Suas cartas revelam uma relação de apoio mútuo, confidências e uma conexão profunda que claramente se reflete na obra de Austen. A perda dos pais fez com que Jane e Cassandra dependessem uma da outra de formas que podem ter inspirado os laços entre suas personagens femininas. Além disso, os homens da vida de Jane também podem ter inspirado os pais dos Bennet. Enquanto o Sr. Bennet é um homem calmo e reflexivo, a Sra. Bennet é uma mãe ansiosa, obcecada em casar as filhas. Embora a mãe de Jane, Cassandra Austen, não fosse tão exagerada quanto a Sra. Bennet, ela compartilhava a mesma preocupação em garantir um bom casamento para as filhas. É fácil imaginar como Jane pegou essas inquietações e as exagerou para criar um personagem tão memorável quanto a Sra. Bennet, que representa as ansiedades e preocupações de muitas mães da época. O personagem do Sr. Collins também merece destaque. Collins é um exemplo dos muitos clérigos que Jane conheceu ao longo da vida, especialmente por ser filha de um reverendo. Ela frequentava diversos eventos sociais e religiosos e, sem dúvida, ouviu e observou histórias de homens como Collins, cuja pomposidade e insensibilidade contrastavam com as expectativas do comportamento religioso e social. Jane cresceu em um ambiente familiar cheio de interações sociais, conversas e momentos que certamente alimentaram sua percepção aguçada das relações humanas, algo que vemos claramente na forma como os Bennet interagem entre si. Esse conhecimento de primeira mão sobre a vida familiar, as pressões e as expectativas também aparece em outros personagens, como Charlotte Lucas, que representa a escolha da mulher que, diante da falta de alternativas, opta por um casamento sem amor. E embora vejamos muito da própria família de Jane nos Bennet, há algo mais profundo em jogo: suas próprias decisões sobre o casamento e como essas escolhas desafiaram as normas de sua época. No mundo de Jane Austen, o casamento não era apenas um contrato social, era uma escolha que podia definir o resto da vida de uma mulher. Austen, que nunca se casou, desafiou essa expectativa social. Ela rejeitou a proposta de Harris Big Wither, que lhe teria oferecido estabilidade financeira, mas não amor nem respeito. Para Jane, um casamento sem amor simplesmente não valia a pena. E essa convicção se reflete em muitas de suas personagens femininas, especialmente em Elizabeth Bennet. Ao longo de Orgulho e Preconceito, Austen explora as diferentes razões pelas quais as mulheres de sua época podiam se casar: por segurança econômica, por amor ou simplesmente por desespero. Vemos isso em Charlotte Lucas, que se casa por conveniência, e em Lydia Bennet, cujo casamento impulsivo e desastroso. Mas através de Elizabeth, vemos Jane refletindo suas próprias convicções de que o casamento deve se basear em respeito mútuo e amor genuíno, uma postura radical para sua época. A pressão para se casar e as limitações impostas às mulheres, que não podiam possuir propriedades ou heranças de forma independente, eram realidades concretas para Jane e suas contemporâneas. Esse tema subjacente na novela é também uma crítica às estruturas patriarcais que Jane Austen viu e viveu.
Jane usou sua narrativa para desafiar e questionar esses conceitos. No final, cada uma dessas decisões e personagens não é apenas ficção, é um reflexo íntimo das experiências e valores de Jane Austen. E é essa mistura de realidade e ficção que faz com que Orgulho e Preconceito continue ressoando com tanta força até hoje. Assim, quando você lê Orgulho e Preconceito, não está apenas desfrutando de uma história de amor de época. Está vendo um reflexo do coração e da mente de Jane Austen através de seus personagens, decisões e relacionamentos. Ela deixou uma parte de si mesma em cada página. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual essa novela perdura tanto no tempo, porque no fundo está baseada na vida real, nas emoções e nas experiências de uma mulher que ousou desafiar o seu tempo. E bem, amigos, este foi uma análise sobre como Jane se inspirou para criar uma de suas obras mais conhecidas, Orgulho e Preconceito. Se gostariam de outro vídeo com análise ou reflexão sobre algum outro tema, deixem nos comentários. E lembrem-se, se gostam deste tipo de conteúdo, a melhor forma de me apoiar é deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nas suas redes sociais. Nos vemos em um próximo vídeo.